Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Espírito Santo bate recorde de mortes por Covid-19. Em menos de 24 horas, 14 pessoas perderam a batalha para a doença. E o número de casos confirmados de Covid passa de 2.000. Um terço dos infectados são profissionais da saúde e a baixa de médicos e enfermeiros coloca o sistema em risco. Prefeitura de Vitória monta barreira sanitária na rodoviária para tentar reduzir as contaminações aqui na capital. E hoje foi mais um dia de filas intermináveis nas agências da Caixa Econômica Federal. Tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. O Espírito Santo bateu nesta terça-feira o recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Infelizmente, 14 pessoas perderam a vida por causa da doença. O número de casos confirmados já passa de 2.000. O governador Renato Casagrande falou agora há pouco sobre a situação da pandemia e fez um alerta. O estado ainda não está 100% preparado para o pico da doença. No Brasil, foram 474 pessoas que perderam a vida devido ao coronavírus, um recorde, infelizmente, neste número, e no Espírito Santo também. No Espírito Santo, 14 pessoas perderam a vida, também para nós aqui no Espírito Santo, um recorde. Esses dados têm demonstrado um crescimento da pandemia no Brasil, tem demonstrado um crescimento do contágio também aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos reafirmado e estamos novamente reafirmando, sim, não temos vacina, não temos tratamento. Se não temos vacina nem tratamento, nós só temos uma maneira de administrar o sistema de saúde para que nem todas as pessoas sejam contagiadas ao mesmo tempo, ou, melhor dizendo, que não tenhamos muitas pessoas sendo contagiadas ao mesmo tempo. Mas nós estamos vendo que o número de contágio tem aumentado. Aqui no Espírito Santo também, de ontem para hoje, foram mais de 200 pessoas que foram testadas positivamente. Então nós estamos aumentando, porque hoje são diversas pessoas na sociedade que estão carregando o vírus e vai se disseminando. Então, como nós não temos um tratamento, temos que administrar o sistema de saúde, é muito importante que a gente mantenha um isolamento, um percentual de isolamento. Isso significa que a gente tem que ter um número de pessoas no nosso estado que não se mobilizem, que se mantenham em casa, ou que se mantenham mais num local único, sem interação. Isso é muito importante. Então, o isolamento social continua sendo importantíssimo. Tendo que se mobilizar, se movimentar, mantenha o distanciamento social, mantenha a distância entre as outras pessoas que você encontra, que você tem que conversar, mantenha a distância de 2 metros, use uma barreira, que é a máscara, use a máscara, tá certo? E proceda com todas as necessidades de higiene, os procedimentos de higiene. Isso é muito importante. Isole as pessoas dos grupos de risco, ou melhor, você, se é uma pessoa do grupo de risco, se mantenha isolado. Então, o isolamento das pessoas dos grupos de risco, o isolamento de todos nós que pudermos ficar isolados, é fundamental para que a gente tenha mais de 50% de isolamento. Sim, isso é muito importante. Por enquanto, o sistema de saúde do Espírito Santo continua com as condições do atendimento. Nós nos preparamos para que a gente atenda neste momento em que a pandemia cresça muito, com um número de leitos significativo. Mas nós não podemos dizer que será suficiente. Não podemos dizer porque nós não cuidamos só do coronavírus, nós cuidamos também de outras enfermidades, nós cuidamos do acidente de trânsito, nós cuidamos do câncer, do AVC.
de diversas outras enfermidades que ainda pessoas continuam procurando o sistema de saúde para este tratamento. Então, é preciso que a gente reconheça que nós não temos uma preparação definitiva, né? Que a gente esteja certo de que o sistema de saúde não vai colapsar. Não podemos dizer isso, porque a gente está vendo que o vírus é muito agressivo e, infelizmente, tira a vida de muita gente. E a gente está vendo que o vírus, de uma hora para outra, coloca uma pessoa que está boa e no dia seguinte precisando de um leito de UTI com respirador, e nós não conseguimos comprar respiradores. Os que nós compramos até agora foram 60 respiradores, 6 entregues serão em maio, alguns em junho e outros em julho. Estamos usando a infraestrutura que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo, não conseguimos comprar. Na quinta-feira, né, depois de amanhã, nós, governadores, vamos ter uma reunião com o ministro da Saúde, com o ministro Nelson Teich. Vamos tratar com ele, certamente, de 2 temas. Eu quero tratar de 2 temas, tenho certeza que também todos os governadores tratarão de 2 temas. Hoje eu falei com o ministro por telefone, né? Tratei com ele da questão dos respiradores, pedindo a ele que ele pudesse ter um planejamento para nós, né? Nós, estados, não só nós, Espírito Santo, todos os estados estão nessa situação e vivendo essa realidade de não conseguir comprar respiradores e, ao mesmo tempo, de não saber se a gente vai poder ter também do Ministério da Saúde, porque eu também reconheço, também o Ministério da Saúde está com dificuldade de comprar respiradores, mas como o Ministério da Saúde tem um nível de relação internacional, diplomática, muito mais intensa, então eu tratei desse assunto com o ministro hoje, num telefonema, numa conversa por telefone. Nós teremos então a reunião, todos nós governadores, eu vou tratar desse tema com ele e vou tratar também do credenciamento de leitos. A gente está tendo que abrir muito leitos, e o governo federal já tem nos ajudado, mas é preciso que a gente credencie mais leitos no estado do Espírito Santo para coronavírus e para outras enfermidades, para a gente dar um suporte ao sistema de saúde público. Bom, o Álvaro Guareschi está aqui no estúdio com a gente e vai trazer agora os detalhes desse número assustador de mortes aqui no estado. Boa noite para você, Álvaro. Qual é o perfil dessas vítimas aqui no Espírito Santo nessas últimas 24 horas, né? Boa noite, Adriana, Fabiano. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, mais um dia. Essa vez são 14 mortes, né? O nosso número mais alto de mortes em um dia registrado até o momento. E foram 9 homens e 4 mulheres. A gente vai ver daqui a pouquinho que esse número até não condiz muito com a estatística que a gente vem acompanhando, porque o número de mortos é mais de mulheres. Só que uma coisa que ficou evidente, todos eles têm mais de 60 anos, com exceção de uma mulher de 47 anos. Todas as demais vítimas das últimas 24 horas têm mais de 60 anos. Álvaro, uma coisa interessante, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. No dia 18 de abril, nós tínhamos aqui no estado 1.099 casos confirmados de Covid-19. 10 dias depois, como é que está o número? Fala aí pra gente o número total. O número atualizado hoje à tarde, Adriana, são de 2.164 pessoas confirmadas com o Covid-19 aqui no estado, e a gente pode ver bem aqui como tem sido a curva. Quando a gente fala da curva ascendente, a gente está falando exatamente disso aqui, e ela está disparando. A gente pode ver bem isso desde que a pandemia, o primeiro caso foi registrado aqui no estado, como até o momento a gente teve um aumento bem expressivo, como você falou, em 10 dias esse número dobrou, esse número dobrou em 10 dias. É um número muito alto. É assustador. É assustador. Agora, Álvaro, a gente pode também levantar aqui, a gente está observando no cantinho da tela, a separação ali por municípios, né? Sim. Vila Velha hoje lidera o número de casos confirmados. Pois é, Vila Velha lidera o número de casos confirmados, no entanto, em Vitória está o bairro onde mais pessoas contraíram Covid-19, e aí é bom a gente destacar que aqui em Vitória, nesse bairro Jardim Camburi, além de ser o bairro mais populoso da Grande Vitória, também é o bairro em que um asilo, na verdade uma casa de repouso, registrou 22 pessoas com Covid-19. 6 idosos já morreram. Então, a gente pode ver aqui como é que está por bairro. Lembrando que essa iniciativa do governo do estado de divulgar por bairro é para realmente as pessoas notarem o quão perto de todo mundo a doença está chegando, né?
né? E agora, já não é uma novidade. Álvaro, uma coisa interessante do painel, que eu acho que a gente também poderia destacar para quem está em casa, é a questão das comorbidades. A gente escuta falar tanto, né, comorbidade. O que é comorbidade? É alguma doença que a pessoa já tinha e que complica ainda mais esse caso. E pelo painel do governo, isso está separado por doenças, não é isso? Pois é, né? Comorbidade, a gente tem usado esse termo, mas às vezes as pessoas entendem como doença crônica, essas doenças que as pessoas vêm tratando ao longo da vida. E aqui, 320 dessas confirmações de pessoas com comorbidade têm problemas cardíacos, e a gente tem recebido aqui no link, durante a nossa cobertura, muitos cardiologistas para poder falar realmente sobre como a Covid-19 ela é mais suscetível em pessoas que têm problemas cardíacos, também pessoas com diabetes, obesidade, problemas pulmonares, tabagistas, né, pessoas que fumam, são fumantes, e também doentes renais. 51 casos de obesos, né? Isso também a gente vem batendo bastante nessa tecla, porque em algumas mortes de jovens aqui no estado, a gente ficou até bastante assustado, pessoas muito novas que morreram porque tinham um problema de obesidade. E vamos lembrar, Adriana, que logo no começo dessas mortes aqui no estado, a gente abordou isso aqui no link, as primeiras mortes, a maioria delas eram de pessoas que estavam acima do peso, que sofrem de obesidade. Então já era um fator de risco que a gente já falava aqui. Hoje a gente vê problemas cardíacos, mas a obesidade era um problema já aparente desde as primeiras mortes. Vamos falar por gênero aqui, mais de 50%, 55%, na verdade, já ali 56% das pessoas que contraíram Covid-19 aqui no estado são mulheres, né? Por isso que eu disse que no começo o número de hoje não estava refletindo muito o painel, porque a gente viu 9 mortes de homens e 10 de mulheres, e aqui a gente pode, 9 de mulheres? 9 de homens e 5 de mulheres. 5 de mulheres, isso aí. Os números ainda confundem um pouco, mas aqui o restante é masculino e outros gêneros não especificados aqui. Eu vou pedir para a gente dar uma olhadinha numa segunda tela que eu separei, porque a gente falou de Vila Velha, citamos aqui Jardim Camburim e Vitória. Mas aqui na taxa de letalidade, por exemplo, enquanto a do Espírito Santo é 3,56%, o painel apresenta essa opção da gente visualizar dessa forma. E a letalidade, por exemplo, em Presidente Kennedy, ela chama atenção, porque é 25%. Quer dizer que das 4 pessoas que tiveram Covid-19, 2 morreram. E esse uma painel... morreu, né? Não é isso? 25%. Uma morreu e das 4 que tiveram a doença, não, é isso? Isso, perdão, isso, exato. Uma morreu das 4. E aqui a gente vê Viana já na Grande Vitória, Serra aparecendo aqui também na tela. O painel é muito completo, as pessoas que querem ter acesso a essas informações mais detalhadas, tá público, é só entrar no site coronavírus.es.gov.br. E aí a gente tem um panorama geral de quão grave é a situação da pandemia no Brasil e também aqui no nosso estado. Separei uma última tela, Adriana, vamos ver? porque a gente também vai mostrar como é que está a situação dos profissionais de saúde, né? Aqui no estado, a gente consegue avançar? Essa já é a nossa última tela. Eu acho que nós estamos, então, acho que sim. Essa já é a última tela. Inclusive, o dado foi até atualizado agora. Foi atualizado, por isso até que me estranhei aqui. Eram cerca de 600 Eram 629, se eu não me engano. Isso, agora já 729 casos confirmados de profissionais da saúde com coronavírus aqui no estado, né? Olha como o salto aqui no número de mulheres com coronavírus também. É isso. Álvaro, olha, muito obrigado então pelas informações, vai atualizando pra gente aqui os dados, né, da Covid-19 e os números aí que estão assustadores, realmente impressiona a gente, né, Adriana? E só lembrando que ainda nessa edição do Link, eu fiz uma entrevista com uma cardiologista que ela teve o diagnóstico positivo para Covid-19 e ela vai falar aí sobre os sintomas, sobre como está a luta dela para vencer a doença. Bom, a Prefeitura de Vitória instalou uma barreira sanitária na rodoviária aqui da capital. Quem desembarca passa por uma triagem e se apresentar algum sintoma da Covid-19 é encaminhado para o atendimento. Logo de cara a gente percebe que o movimento na rodoviária já não é mais o mesmo. Os poucos veículos que chegam à capital às vezes trazem apenas um passageiro. Mas mesmo com um movimento pequeno, a Prefeitura de Vitória montou uma barreira sanitária no local para tentar reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Quem chega de viagem tem a temperatura medida e responde a algumas perguntas. A gente se identifica que a gente é da barreira sanitária da Prefeitura de Vitória e que a gente gostaria de fazer algumas perguntas. Então, fazer a medição da temperatura, perguntar se a pessoa tem alguns sintomas, de onde ela é. A barreira começou a funcionar na semana passada e já identificou algumas pessoas com sintomas leves.
Em 3 dias, 2 pessoas às vezes sentindo incômodo na garganta, uma dorzinha de garganta. Então a gente orienta, se os sintomas persistirem, se aumentarem, para tomar os devidos cuidados. Se o passageiro apresentar algum sintoma e for morador de Vitória, ele vai ser orientado a buscar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima à residência dele. Agora, se ele for turista e estiver passeando pela capital, ele vai deixar o endereço onde vai ficar aqui com as agentes de saúde e também será orientado a buscar atendimento médico. Alguns poucos passageiros desembarcaram na manhã desta terça-feira e aprovaram o trabalho realizado na barreira. Achei bom, né? Sim, com uma boa atenção, mediram minha pressão e eu tô achando que tá bem, graças a Deus, né? Tá tudo ótimo, padrão, tá jóia, jóia. E a recomendação é a mesma para todos. Usar a máscara, de estar fazendo a higiene das mãos, né? Trocar a roupa quando chega em casa. Bom, e a seguir aqui no link a gente fala sobre os casos de Covid-19 entre os profissionais da saúde. Uma cardiologista conta como recebeu o diagnóstico da doença. E ainda a Secretaria de Saúde de Colatina realiza testes da Covid-19 em pessoas que apresentam sintomas gripais. Segundo dados atualizados aí do painel Covid do governo do estado, mais de 700 profissionais da saúde já testaram positivo para o novo coronavírus. Isso representa aí 1/3 do total do número de infectados. Eu conversei mais cedo com uma médica que está com a doença. Vamos acompanhar. A doutora Tatiana é cardiologista, ela trabalha na UTI de um hospital e há poucos dias a doutora Tatiana foi diagnosticada com a Covid-19. Doutora Tatiana, explica pra gente quais foram os primeiros sintomas que você sentiu. E aí, pessoal, primeiramente estou aqui com a minha máscara, mas eu tirei para falar melhor com vocês. O primeiro sintoma que eu tive foi um pouquinho de dor de garganta. E depois um pouco de tosse, obstrução nasal e quando eu fiquei com anosmia, que é muito característico da Covid, que é você não sentir cheiro, foi quando eu desconfiei que eu estava com a doença. Até agora, graças a Deus, né, você não teve nenhuma consequência mais séria. A maioria das pessoas passam pela Covid-19 dessa forma, mas a gente não pode ignorar os riscos e os perigos da doença. Como é que a senhora tem se cuidado? A gente faz primeiramente o isolamento de 14 dias. 85% dos pacientes evoluem bem, que a gente chama que é o estágio 1 da doença, que ficam só com esses pródromos respiratórios, como se fosse uma gripe. Só que 15% evolui para o estágio 2 da doença, que é um estágio mais inflamatório, compromete mais pulmão, dá pneumonia e tem que internar. E desses 15, 5% acaba indo para a UTI e quando vai para a UTI, a mortalidade varia de 40% a 60%, podendo ir até 80% dependendo do centro. Bom, a senhora trabalha dentro de uma UTI, está aproximadamente aí 10 dias afastada do trabalho. Essa é a parte mais difícil, deixar os pacientes que a senhora sabe que nesse momento precisam muito do seu trabalho? Eu confesso que para mim está sendo o mais difícil deixá-los na mão, né? Porque muitas pessoas estão sendo afastadas, profissionais da saúde, muitos estão adoecendo. E existe muita gente que tem que se afastar por ser grupo de risco também e nós jovens que temos que estar na linha de frente. Então eu confesso que para mim o mais difícil está sendo ficar longe da linha de frente. Doutora Tatiana, a senhora tem outros colegas de profissão que estão na mesma situação, que também precisaram se afastar porque contraíram a Covid-19? Muitos deles estão se afastando por conta da doença. Saiu uma nota nessas últimas 24 horas, 80% dos novos infectados eram profissionais de saúde. E o que isso significa, né? Para que as pessoas em casa possam entender. Isso significa que a falta de vocês também pode provocar um colapso no sistema? Eu vejo que muitas pessoas estão alienadas ainda, elas acham que esse período de quarentena é férias, né? Então a gente que está dentro vê uma realidade que a maioria não enxerga.
Eu acho que talvez vai enxergar só quando algum ente querido for adoecer, que é da pior forma. Então, acho que as pessoas têm que se alertar. O isolamento agora é muito importante, é o que vai salvar, eu acho que nos próximos 2 meses aí, o Espírito Santo. Na sua realidade dentro da UTI, doutora Tatiana, quais foram os casos que mais mexeram com a senhora ou que mais te emocionaram? Porque nessa hora tem o médico, mas também tem o ser humano lidando com uma pandemia, né? O que mais mexe com a gente ali é quando a gente vê paciente jovem, né? Existem idosos, existem pacientes com comorbidades, mas a última vez logo que eu tive que sair, foi uma menina de 35 anos, sem comorbidade nenhuma, e com pulmão com mais de 50% de comprometimento. Aquilo ali mexe muito com a gente, que podia ser alguém da nossa família, podia ser até a gente ali, então realmente é um vírus peculiar, não é um vírus comum. Doutora Tatiana, a senhora diz que está em isolamento, né? Já há alguns dias, desde que recebeu o diagnóstico, e o que a gente consegue ver pelas ruas é que ainda tem muita gente não levando tão a sério, né? A gente viu aí restaurantes cheios, bares cheios, pessoas aí fugindo da quarentena. Qual é o risco que essas pessoas estão se colocando a sua família, os seus amigos, as pessoas próximas? Elas têm que se alertar e colocar o pé no chão, que não é uma doença comum, não é um vírus comum, não é uma gripe comum. Acho que as pessoas têm que abrir os olhos, não pensar somente nelas, mas pensar nos seus e nos outros também. Não adianta eu me proteger, usar os EPIs adequadamente na UTI, se o meu vizinho aqui não faz adequadamente o que deve ser feito e eu acabo me contaminando ou contaminando outras pessoas. Eu acho que tem que ser, a gente tem que pensar no coletivo, ser companheiro agora, nos dar as mãos e caminharmos juntos, sem alienação, com responsabilidade. Já existe aí uma expectativa, doutora Tatiana, de quando a senhora vai poder voltar a trabalhar, ajudar, estar ali de novo na linha de frente? Se Deus quiser, essa semana eu estou de volta, porque eu não sirvo para ficar desse lado, não. Eu tenho que estar do outro lado ajudando lá o pessoal. Mesmo sabendo de todos os riscos, fala muito mais alto a vontade e o desejo de ajudar. Eu falo que é uma guerra, né? E nós somos os soldados. A gente tem que agora ir à luta e dar o nosso sangue. A hora é agora. Doutora Tatiana, só para encerrar, qual o recado que a senhora deixa para quem está em casa, para quem está nos assistindo? A partir de semana que vem, o comércio vai começar a ser flexibilizado aqui na Grande Vitória. Então, para as pessoas que já estão pensando em correr para as ruas, sem a proteção necessária, qual é o recado que a senhora deixa? O recado, eu sei que é importante a nossa economia, mas o fato das coisas estarem voltando não quer dizer que estão normais, pelo contrário. Eu acho que em algumas situações, alguns locais, alguns estabelecimentos, pode até ser que tenha que voltar, mas tem que ser devagar, tem que ser com responsabilidade, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, a gente não pode agora afrouxar. Esse é o momento para a gente fazer a diferença. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por me atender. Desejamos aí que você melhore rapidamente, possa também rapidamente voltar ao seu trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço. Para ampliar a capacidade de testagem aqui no Espírito Santo, o Estado vai credenciar os laboratórios privados para a realização dos exames de diagnóstico de Covid-19. O credenciamento será realizado pelo Laboratório Central, o LACEN. Todos os laboratórios particulares que forem credenciados serão cadastrados no sistema eSUS para a realização das notificações dos resultados dos exames. E a Anvisa liberou hoje que as farmácias façam teste rápido para o novo coronavírus. Mas vale lembrar que esse teste não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em Colatina, a Secretaria de Saúde está realizando testes da Covid-19 em pessoas que apresentam sintomas gripais. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo desta terça-feira. É isso mesmo, hein? A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Colatina está realizando esses testes rápidos da Covid-19 em público específico. Essa ação está acontecendo na Policlínica aqui no centro da cidade. E a repórter Tainara Lebarque tem mais informações.
E esses testes rápidos já começaram a ser realizados aqui em Colatina, na Policlínica. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico responsável por esses testes, é o Dr. Tailon Faria Nóbrega, que vai explicar pra gente que são testes, mas eles não estão abertos para toda a população, né, doutor? Sim. A população exclusivamente testada serão aquelas pessoas com um quadro respiratório agudo, que é caracterizado pelo quê? Pela febre ou a sensação febril, tosse ou dificuldade para respirar, ou dor de garganta ou coriza, e sendo que, levando em consideração que pacientes idosos podem não apresentar febre, então outros sinais e sintomas precisam ser verificados. Então, um paciente com irritabilidade, com sonolência excessiva, com falta de apetite, com síncope, que é o desmaio, né, confusão mental, precisamos ficar atentos a isso. Mas em quais pessoas especificamente também? Em trabalhadores da área da saúde que atuem no SUS, trabalhadores da área de segurança e que estejam também em atividade, idosos com 60 anos ou mais e pessoas que estejam com a síndrome gripal e convivam com trabalhadores da área da saúde ou trabalhadores da área de segurança que estejam em atividade também. E outra coisa, essas pessoas precisam estar há mais de 7 dias, mais de 8 dias com os sintomas, e no caso dos profissionais da área de saúde ou de segurança pública, eles precisam também estar há pelo menos 3 dias sem sintomas para poder realizar o teste rápido. E para as pessoas que não estão inclusas nesses grupos, qual que é a orientação? A princípio, se o paciente tem dificuldade respiratória, algum sinal de alarme nesse sentido e uma queda importante do estado geral, é procurar a unidade básica de saúde, o posto de saúde para atendimento e orientação, e o paciente vai ser avaliado. Se ele tiver algum sinal de alarme, algo preocupante, vai ser encaminhado ao hospital, ao pronto-socorro e feitas as devidas orientações. Mas a questão do teste rápido especificamente, só essas pessoas, esse público-alvo que eu expliquei que vai ser testado a princípio, sendo que mais para frente isso pode ser ampliado para outras pessoas também. Mas esse quantitativo que nós recebemos da CESA é específico para essa população citada. Por enquanto, não tem ainda a intenção de abrir para toda a população a testagem rápida em massa? Ainda, nós estamos aguardando um aval do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde com relação a isso, mas até então são só apenas essas pessoas mesmo que eu citei. E é tudo novidade, né? Assim, a doença é nova, estamos descobrindo coisas a respeito dela ainda, então a cada dia novos protocolos e diretrizes são liberados, estamos seguindo essas orientações oficiais aí. E doutor, é um teste rápido, né? Dura aí questão de 15 minutos para sair o resultado. Explica pra gente, para essas pessoas que devem vir fazer esse exame, onde, quando, o horário de realização desses testes. Sim, nós vamos trabalhar com a testagem rápida, então, de segunda a quinta-feira, das 13 às 16 horas, né? De 1 até as 4 da tarde. E, a princípio, não temos um prazo assim delimitado até quando nós realizaremos esses testes, né? Recebemos uma quantidade limitada da CESA e aí, quando esses testes acabarem, aí a gente vai divulgar e explicar que, de fato, eles acabaram. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu conversei aqui com o médico responsável pelos testes rápidos aqui em Colatina, que explicou pra gente quem tem o direito de vir fazer essa testagem rápida, dura mais ou menos 15 minutos aqui na Policlínica. São profissionais da saúde, da segurança pública, idosos que estão com o estado o estado gripal, né? O estado de gripe, com alguns sintomas que remetem à Covid-19. Eu volto agora ao estúdio. Obrigado, Tainara, trazendo essas informações importantes aqui para a nossa população. E na noite do último domingo, a PM registrou um assalto a ônibus aqui em Colatina. O homem aproveitou um momento que ficou a sós no coletivo junto com a cobradora e o motorista e praticou o crime. Ele estava armado. As imagens não são muito nítidas e foram cedidas pela empresa de ônibus que faz a linha circular 162 em Colatina somente na tarde desta segunda-feira. O assalto aconteceu na noite de domingo por volta das 21h50. O ônibus trafega
trafega pelos bairros José Anchieta, Santa Mônica e Fioravante Marino. O homem com uma arma de fogo na cintura embarcou próximo ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, no centro da cidade, e anunciou o assalto na entrada do bairro Fioravante Marino. Após pouco tempo, ele levou o dinheiro do caixa e saiu pela porta traseira. Esse é o terceiro assalto a ônibus em Colatina nos últimos 15 dias. A PM esclareceu que as operações continuam sendo feitas e que, com a liberdade de várias pessoas nos últimos dias, com extensa ficha criminal devido à situação da pandemia, essa situação às vezes fica mais complicada, mas a Polícia Militar segue atuando com rigor no combate ao crime. Em meio à pandemia do coronavírus, consumidores denunciaram preços abusivos cobrados na venda do álcool em gel e máscaras descartáveis em vários estabelecimentos aqui em Colatina. Segundo o Procon Municipal, ao analisar as notas de entrada e saída, verificou-se um aumento de 130% no preço do álcool em gel e 900% de aumento no preço das máscaras descartáveis. O coordenador aqui do município nos enviou um vídeo esclarecendo a situação. O Procon analisou as notas de entradas por parte dos fornecedores locais em relação às farmácias a respeito dos produtos álcool em gel 70% e as máscaras descartáveis, o qual nós verificamos essa documentação e constatamos que o valor estava vindo mais caro das próprias distribuidoras e fabricantes. Qual é o procedimento agora? O Procon está notificando o Ministério Público para tomar as medidas que achar pertinente, bem como irá também notificar esses fornecedores e distribuidores para justificarem o aumento do álcool em gel e da máscara nesse período do Covid-19. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. A seguir aqui no link, pessoas que têm direito ao auxílio emergencial do governo reclamam de dificuldades para acessar o aplicativo da Caixa. E formam filas enormes nas agências do banco em várias cidades aqui do estado. Hoje foi mais um dia de longas filas nas agências da Caixa. São capixabas que tentam receber o auxílio emergencial do governo de R$600. A Caixa criou um aplicativo para facilitar a vida das pessoas que têm direito à ajuda, mas muita gente alega estar tendo problemas no acesso. A nova versão do aplicativo Caixa Tem, lançada pela Caixa, permite que os beneficiários do auxílio emergencial de R$600 possam fazer o saque nos caixas eletrônicos e também nas casas lotéricas. A atualização está disponível para ser baixado nos aparelhos Android e também iOS. O aplicativo dá acesso à conta da poupança social digital. Para efetuar o saque, você deve acessar o aplicativo Caixa Tem e informar o CPF e a senha de 6 dígitos. Depois, selecione a opção Saque sem cartão. A seguir, informe o valor que deseja sacar. O aplicativo vai gerar um código autorizando o saque. Esse código terá validade de 2 horas para saque nas casas lotéricas e também nos caixas eletrônicos. Se esse tempo expirar, é necessário gerar um novo código. A poupança social digital foi criada para beneficiários do auxílio emergencial que não são correntistas da Caixa nem de outros bancos. A orientação da Caixa é que os beneficiários não venham até as agências no horário comercial, já que esse pagamento é feito diretamente nos caixas eletrônicos. Então, eles devem procurar o atendimento nos horários alternativos. Mas quem enfrenta essa fila e precisa do dinheiro não consegue esperar. A gente se sente assim, meio impotente, porque você sai de casa cedo, tem que pegar um filão desse aqui, né? E riscado ainda não receber. A Aparecida está com dificuldades com o aplicativo e por isso veio até aqui para tentar mais uma vez receber. Desde que saiu, né, esse benefício aí, a gente está tentando para poder receber. E daí eles falam para a gente entrar no aplicativo, que tem um código, né, para quem foi aprovado.
para poder jogar para a conta, que a gente tem, quem tem conta, né, poder jogar. Aí a gente não consegue acessar esse aplicativo de forma alguma. Então, agora eles mandaram tirar o que tinha e baixar de novo o aplicativo. Nós baixamos novamente. E aí entra numa central de atendimento, mas não resolve também, porque eles falam que tem muita gente acessando e também a gente não consegue aí sair daquela página e não vai para frente, né? Diante da dificuldade e da necessidade, as pessoas enfrentam horas de espera. Para quem está desempregado, o auxílio é ainda mais urgente. Segundo o aplicativo, o auxílio foi liberado, está aprovado e está o saldo na conta. Preocupa um pouco, né? Até mesmo em função de você não saber se você vai receber. Eu acho que poderia ter um outro meio, de repente abrir mais caixa, colocar mais funcionário, porque, como você está vendo aí, a fila está enorme, né? Complicado, né? Bom, em Linhares, muita gente também foi para a fila para tentar receber o auxílio emergencial. Nós vamos direto à nossa redação lá no norte do estado, conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Oi, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que sempre nos acompanha, né? Olha, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 ainda não tem data marcada, segundo o governo, mas em Linhares, muita gente tem se aglomerado nas agências da Caixa Econômica Federal. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social tem feito abordagens nesses locais e orientando quem não precisa estar na fila para receber o benefício. Com a liberação dos saques do auxílio emergencial, muita gente foi às agências da Caixa Econômica Federal em Linhares. Por conta disso, uma grande fila se formou justo no momento em que é necessário evitar aglomerações. Para minimizar este problema, a Secretaria de Assistência Social está fazendo uma triagem nas filas. Colocamos profissionais da Secretaria de Assistência espalhados percorrendo as filas para orientar. Então a gente está lá orientando as pessoas do porquê, perguntando por que elas estão lá e orientando se há necessidade delas ficarem lá e se há necessidade, qual é o caminho que elas vão percorrer. Porque não é para todo mundo estar lá hoje. Hoje, quem vai procurar a Caixa Econômica ou a Casa Lotérica são as pessoas que fizeram a inscrição no auxílio emergencial, que foram aprovados e foi criada uma conta digital na Caixa Econômica para elas. E toda essa fila poderia ser evitada se as pessoas tivessem mais acesso à informação. E é por isso que o trabalho de triagem vai continuar até o próximo dia 5 de maio. Então a nossa pretensão é ficar até o dia 5. É claro que se as filas diminuírem, não vai haver necessidade. Mas o nosso trabalho nós temos uma equipe lá na Caixa Econômica do Centro, outra equipe na Caixa Econômica do Conceição, fazendo essas orientações. Identificou alguém que precisa de ajuda, elas estão encaminhando ou para os CRAS ou para cá. A gente, assim, se for para receber hoje ou amanhã, está encaminhando para cá porque aqui é mais próximo da Caixa. Bom, a gente muda de assunto agora. Policiais militares de Linhares apreenderam uma submetralhadora calibre 380 com 2 carregadores e 30 munições na tarde desta terça-feira. Foi no bairro Santa Cruz. Um jovem de 19 anos foi preso no local. Ele estava com um carro que tinha registro de furto. A prisão do suspeito foi possível graças a denúncias anônimas de moradores. O rapaz foi encaminhado para a delegacia regional aqui do município. A gente traz agora um rápido giro com outros destaques policiais da região. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de crianças em Linhares. O homem tem 30 anos e fazia parte do Ministério Infantil de uma igreja evangélica há 17 anos. Lá, ele dava aula de músicas para as crianças e se aproveitava da proximidade para praticar os crimes. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva e ele foi encaminhado ao sistema prisional e irá responder por crime de estupro de vulnerável. Até o momento, foram identificadas 4 vítimas. Foi preso o último foragido condenado pela morte de um policial civil em Colatina, em fevereiro de 2017. Na ocasião, o policial e outro colega de trabalho se depararam com indivíduos tentando furtar uma motocicleta e interviram. Houve troca de tiros. Um dos policiais levou um tiro no abdômen e não resistiu. Na época, um dos homens presos foi absolvido e outros 2 condenados. Um adolescente teve participação no crime. O homem que estava foragido se apresentou na delegacia na tarde de
de ontem, acompanhado por um advogado. Ele foi preso, encaminhado para a unidade prisional de Colatina e será indiciado por latrocínio e corrupção de menores. Bom, a Delegacia de Polícia Civil de Linhares também está com atendimento restrito, nesse período aí de coronavírus. Algumas ocorrências que podem ser feitas pela internet não poderão ser atendidas na delegacia, é o que afirma o delegado Fabrício Lucinto, que orienta os moradores como proceder. Que as pessoas, para serem atendidas, têm que estar com a máscara de proteção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que algumas pessoas vêm para cá até desnecessariamente. Porque hoje em dia, para fazer uma ocorrência, você pode fazer de casa mesmo pelo Delegacia Online, que está dentro do site da Polícia Civil. Então aqui nós recebemos apenas ocorrências de maior gravidade, como por exemplo homicídios, tentativas de homicídio, crimes ligados à Lei Maria da Penha, que é uma coisa que a mulher tem que representar pelo distanciamento, pelo afastamento do agressor da casa, ela tem que estar presente. Casos que deixam lesões corporais, roubo e furto de veículo, porque a gente precisa inserir o roubo ou furto dentro do sistema do Detran. Então, esses são os casos que a gente está atendendo aqui. Outros casos que as pessoas podem fazer via internet, a gente orienta a pessoa a fazer via internet. Só quando a pessoa não tem, assim, a capacidade de fazer uma ocorrência via internet, que a gente faz o atendimento aqui embaixo. Por hoje é só. Eu volto à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. A seguir aqui no link sobe para 14 o número de casos confirmados da Covid-19 em São Mateus. E você vai ver ainda, vereadores de Cachoeiro de Itapemirim começam a fazer as sessões da Câmara pela internet. Em São Mateus, no norte do estado, subiu para 14 o número de casos confirmados da Covid-19. 11 pessoas já foram curadas lá no município. Entre elas, uma senhora de 84 anos que deixou o hospital depois de ficar 5 dias internada. Nós vamos direto a São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que tem as informações sobre esse caso para a gente. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês também, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, em tempos tão difíceis, enfim, uma notícia boa. Essa senhora ficou completamente curada do coronavírus 5 dias depois de ser internada no Hospital Roberto Silvares, aqui em São Mateus. O hospital é uma das referências no tratamento da doença aqui na região. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, profissionais de saúde e outros funcionários do hospital aplaudem a paciente que acaba de receber alta do hospital. Aos 84 anos, Dona Maria deixou o Hospital Roberto Silvares em São Mateus nesta segunda-feira, completamente curada da Covid-19. Ela ficou 5 dias na unidade do Hospital Roberto Silvares, na unidade de terapia intensiva, certo? E assim, logo que começou o tratamento específico para a paciente, ela reagiu muito bem ao tratamento, entendeu? Ela reagiu como se fosse uma paciente jovem. Não é a hidroxicloroquina, aos antibióticos, a enoxaparina. A reação, ela foi muito imediatista, entende? E assim, a evolução rápida demais. E evoluindo para quê? Para o bem. Para a equipe do hospital todo, isso é muito gratificante. Para a Secretaria de Estado da Saúde, que assim cobra da gente, não é, da direção, leitos de UTI, leitos de isolamento, não é? O hospital, a saúde do mundo hoje, ela mudou em consequência desse vírus. Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa concepção dessa mudança, vai fazer parte daqui para frente, não só de uma história, mas como de uma vivência diária, nós convivendo com o Covid. Além da idade, a paciente tinha outras complicações de saúde, o que surpreende ainda mais a equipe médica. Uma pessoa curada de Covid, com exatamente 84 anos de idade, isso aí é uma escola para a gente. É uma paciente que deveria com certeza ser pesquisada, porque isso nós temos que levar em consideração a idade avançada,
ela tem doença, ela tem comorbidades, porque ela é uma pessoa acamada. Então, o que isso tudo geraria? Se nós formos olhar na literatura, esses fatores são complicantes para o paciente agravar e vir a óbito. E aconteceu o contrário. Aconteceu que ela saiu daqui bem. Ela foi tratada, respondeu de forma muito bem e rapidamente à medicação, não é? A toda a parte hidroxicloroquina, aos antibióticos, não é? Ela respondeu bem, como se fosse um organismo jovem. Então, isso é um caminho de se buscar o quê? Investigação e cura. Parabéns à paciente e a toda a equipe do hospital. Bom, e na tarde de ontem, a Prefeitura de Conceição da Barra comunicou que o resultado de teste de um dos 2 pacientes barrenses que faleceram no Hospital Roberto Silvares deu negativo para a Covid-19. A notícia de que os 2 homens tinham morrido na unidade por coronavírus circulou nas redes sociais, mas já foi comprovado que a causa da morte de um deles não se trata da doença. O resultado do outro paciente que veio a óbito ainda será divulgado. E por hoje é só, Fabiano e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigada, Nariane. A Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim começou hoje a fazer as sessões pela internet por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem tem as informações pra gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação lá no sul do estado. Boa noite pra você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo, Fabiano. As sessões presenciais estão suspensas desde o dia 17 de março por causa da Covid-19, seguindo o decreto de isolamento social. Agora, ao invés de reunidos no plenário, os vereadores realizam a sessão por videoconferência. A preparação para a primeira sessão online da Câmara de Vereadores movimentou o prédio na manhã desta terça-feira e reuniu alguns representantes do Legislativo. Hoje a gente já transmite via rádio, né? E pela primeira vez na história dessa casa nós vamos estar realizando a sessão de forma online, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube. Aqueles que, inclusive, mesmo nas sessões, né, quando a gente não estava em quarentena, não poderiam estar presentes aqui, então não ouviam se não estivesse vendo a rádio, e com a sessão online poderão em tempo real e até depois, porque fica lá no arquivo, né, do YouTube, assistir às sessões, qual foi a posição do vereador, as suas falas, as suas reivindicações em favor da sociedade de Cachoeiro de Itapemirim. É um dia histórico para o nosso Poder Legislativo. A sessão agora será mais compacta do que de costume. Cada vereador terá apenas 5 minutos para pronunciamentos gerais e não poderá ceder seu tempo ou pedir a parte em fala dos colegas. A votação dos projetos ocorre em seguida e o vereador que quiser discuti-los deverá avisar com antecedência à mesa. Fora isso, o regime da Câmara deverá ser respeitado, incluindo aí as normas relativas ao quórum e à tramitação das matérias. Nós estaremos diminuindo o tempo do vereador para as discussões, para que a sociedade possa ter uma sessão mais dinâmica, mais rápida e, acima de tudo, possa, de fato, ter mais clareza naquilo que está sendo discutido. A intenção realmente da Câmara é aproximar a população dos trabalhos que é feito aqui na Câmara. Que geralmente a Câmara ela é um setor assim, bem longe da sociedade, porque muitas pessoas não vêm aqui acompanhar o trabalho que a gente faz. Através desse sistema, isso vai facilitar. Uma vantagem muito grande, né, para a população poder estar acompanhando os trabalhos de cada vereador, mesmo que não seja o vereador que ele votou, da comunidade dele, mas vai acompanhar o trabalho da Câmara. Se não puder acompanhar de imediato, vai estar gravado, né, através de YouTube, vai poder acompanhar as sessões da Câmara Municipal e o dia a dia de cada vereador da casa. O novo modelo de sessão online poderá permanecer enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Para garantir a legalidade das decisões tomadas pelos vereadores no ambiente virtual, o sistema foi regulamentado por ato da mesa diretora e os vereadores fizeram o registro de suas assinaturas digitais. O prefeito Vitor Coelho também compareceu ao prédio do Legislativo logo cedo para conhecer a nova metodologia de trabalho e também fez suas
sua assinatura, o que vai permitir uma melhor agilidade na análise de uma série de processos, uma vez que o acesso agora poderá ser feito pela internet por meio do projeto Câmara Sem Papel. Um movimento sem volta, né? O uso de tecnologia facilita a vida das pessoas, a Câmara sai na frente com o processo digital, né? Nós estamos preparando isso também na Prefeitura para dar mais agilidade aos processos internos, para facilitar a vida das pessoas, e eu tenho certeza que o trâmite interno vai ser muito mais rápido e isso proporciona uma qualidade de vida melhor para a população de Cachoeiro. As sessões presenciais estão suspensas desde o dia 17 de março por causa da pandemia do novo coronavírus, devido ao decreto de isolamento social. As sessões online acontecerão todas as terças-feiras a partir das 2 horas da tarde, com transmissão simultânea pela rádio Sim FM a 107.7. E a intenção, além de agilizar os trabalhos, é também aproximar a Câmara Municipal de Vereadores da população. Uma ótima ideia. Os nossos representantes não podem ficar distantes da população nesse momento de pandemia, né, que todos nós passamos por dificuldade. É interessante porque a gente vai poder estar aí compartilhando do que as medidas que o prefeito está tomando. A Câmara vai estar presente, ajudando a fiscalizar, ser um parceiro para que a gente possa passar por essa pandemia fortificado. Eu não tenho costume de vir cá, que eu trabalho. E quem não tem costume vai poder ver pelo o YouTube e os outros canais que forem passar. Eu achei ótimo. Porque o horário, né, da sessão é às 14 horas. Então é o horário que a maioria das pessoas estão trabalhando. Então, assim, até para mim que trabalho na prefeitura, que tem uma ligação direta, você não pode sair do seu local de trabalho para estar participando presencialmente, né? Mesmo que você tenha interesse em alguma matéria, em algum assunto, não tem como você sair no horário. Então, assim, eu acredito que, né, desse modo vai conseguir se aproximar mesmo da população. Bom, e uma embarcação afundou na Boca do Pontal, em Marataízes, nesta segunda-feira. O barco de pesca que chegava na Barra foi atingido por uma onda forte e acabou afundando e ficou à deriva com seus tripulantes, que conseguiram contato com pescadores mais próximos, que ajudaram a rebocar o barco e socorrer os pescadores até o pier da Barra. Que susto, hein? Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês, hein? Samuel. Bom, o link desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. E você já sabe, para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar simnoticias.com.br. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã. Record News, informação para você crescer.